Boa tarde. Eu estou mais disposto do que nunca. Um almoço desses preparatório para o fim. Me deu uma energia. Quero dizer aqui de público que almocei muito bem. E bom, eu vou só mostrar aqui mais algumas curiosidades talvez com relação a como que eu faço esses estudos, né? Por exemplo, aqui temos as encíclicas, né? Eu não compro todas, mas as que interessam. A Ecclesia Eucaristia, é importante encíclica para se ler. Essa aqui é Diálogo, aliás, é Diálogo Católico Pentecostal, né? Isso tudo é escrito. Isso aqui é absolutamente confiável. Tertium Millennium Advenientis, isso é tudo em português. Ou seja, o advento do terceiro milênio, preparação para ele. Quem quiser depois posso mandar por e-mail os títulos para quem quer comprar. Diretório para aplicação dos princípios e normas sobre ecumenismo. É muito documento importante, então a gente não fica imaginando as coisas. Carta às famílias, tudo João Paulo II. Esse aqui é importantíssimo, é menor, mas é importantíssimo, é a Declaração Dominus Jesus. Essa aqui criou um mal-estar entre os evangélicos, etc., porque aqui está escrito com todas as letras que a Igreja de Roma é a única correta. Dies Domini, o dia do Senhor, fala sobre o domingo como dia do Senhor. Essa eu acho que é a mais importante de todas, né? Diálogo e Anúncio, que eu usei ontem de noite aqui. Ut unum sint, eles botam alguns títulos em latim, que todos sejamos um. É muito importante. Depois eu vou mostrar mais uma. Tem um livro aqui que eu acho que todos aqueles que têm algum interesse em profecia deveriam ler. A Igreja Católica, escrita por Hans King. Na verdade se escreve Hans Kung, tremado. Este homem é um teólogo católico, diria assim, o Lutero moderno. Ele escreveu esse livro para tentar fazer com que a igreja mude, né? Ele tem essa imaginação. Esse não é qualquer um também, ele é um dos relatores do Concílio Vaticano II. E o que está escrito nesse livro aqui é simplesmente, dá para dizer assim, de apavorar. E tem credibilidade. O nome do autor é Hans, H-A-N-S. King, se escreve K-U-N-G. Título do livro: A Igreja Católica, editora Objetiva. Não sei se ainda tem, ele já de uns 6, 7 anos atrás. Eu fiz inclusive um resumo do livro. E como é que eu estudo? Faço esses esquemas aqui. Esse aqui é um esquema. Esse aqui é o esquema do sermão de hoje de manhã, né? Apocalipse 13, 16, 17 e 18. O esquema é muito maior que o sermão, né? Aqui um outro esquema. Eventos em torno do decreto dominical. Já está com 14 páginas. E então anotações, qualquer coisa que eu leio vai para algum esquema. Esse aqui é um outro. De manhã. Intimidade para amar e ser feliz. Eles estão todos ali no computador. Ali onde é que está escrito Moema, quem quiser copiar pode ter, mas não tem só isso. Tem mais de 500 arquivos lá dentro sobre esse assunto. Gráficos, etc., que eu fiz para poder entender, né? A pôr a teoria na cabeça e entender a prática. Tá bom, então vamos agora direto para o assunto que interessa. E hoje de tarde eu vou correr um pouco para poder vencer, né? Eu quero fazer 3 apresentações até às 6. E das 6 às 7... vamos falar sobre os 10 mandamentos. Daí já não é, daí é a aplicação do estudo para nós. Bom, aqui nós estamos falando do Bento XVI, a visita dele aos Estados Unidos em abril do ano passado, né? Aqui tem o e-mail, quem quiser. Ali nos Estados Unidos, 62% são católicos. É interessante o seguinte, que as pessoas católicas são extremamente gente boa. E grandes líderes do mundo são católicos, realmente gente muito boa. E se eu for perguntar aqui, eu garanto que a maioria já foi católico, né? Até hoje sempre foi assim. Vamos ver quantos já foram, né? Eu sou. Sim, exato. Eu tenho um colega na universidade, ele não é mais nada, ele já foi padre. Mas depois que estudou bem a história da igreja, disse, não, eu não acredito em Deus, isso não pode ser. Então a história é uma... Bom, apertei aqui e ligou a luz lá. Que engraçado, né?
Bom, esse foi o terceiro Papa que visitou os Estados Unidos, mas não a terceira vez, tem mais vezes. A convite desse homem aqui que se chama Ban Ki-moon, que é o chefe da ONU, o secretário-geral. Não é ele que convidou. E nós vamos ver o que houve ali. A recepção foi por meio deste homem aqui, não sei se alguém conhece ele. Vamos ver como é que foi a recepção lá. Ele veio num voo da Alitalia, que chamaram para aquele voo foi chamado, o avião daquele voo, que é da Alitalia, foi chamado Shepherd One, ou seja, o Pastor 1. Paralelo ao que se chama ali do Bush Air Force One, o avião número 1 dos Estados Unidos, né? Que são dois, né? O Bush tem dois, não, o Obama agora tem dois, né? Então vejam bem, o homem mais poderoso do mundo voa no avião Air Force One. Acima dele está o pastor do mundo, né? O pastor número 1 do mundo. Isso é simbólico, mas é um simbolismo importante, né? Quando o Papa chegou, a guarda estava vestida da recepção, vestida com a sua homenagem como um chefe de Estado. Agora vocês vão ver uma coisa muito interessante. Bush recebeu o Papa na porta do avião, com tapete vermelho, etc. Isso nunca foi feito a nenhum chefe de Estado. Então agora existe um protocolo diferenciado só para receber o Papa, né? E aqui está escrito, ó, sem precedentes. Boas-vindas sem precedentes. Quero homenagear as suas convicções, disse Bush. E vamos ver o que interessante. Ele veio trazer a nós, aos povos dos Estados Unidos, a regra de ouro da convivência da família para a família dos povos. Então, estão começando a fazer a ligação entre o que eu falei ontem de noite, né? Agora vamos provando tudo, né? Porque também não falei assim, tirando do ar. É um peso enorme para toda a humanidade. Isso disse Bush, né? E queremos olhar para o futuro com esperança de paz, de liberdade, etc. Então não é pouco que a igreja quer oferecer fraternalmente a todos, disse o Papa. O Papa já retribuiu a acolhida recebida pelo presidente americano. Quando Bush foi visitar Roma, houve um protocolo específico para o presidente americano. Então tem uma afinidade diferente entre esses dois países com relação aos demais, né? Aliás, sabiam que todas as semanas algum ministro, algum vice-presidente, algum presidente, algum rei ou coisa assim está no Vaticano? E sabiam que, entre outras coisas, sempre se trata da questão da união das igrejas? Sempre. Então isso está no campo político. Se vocês quiserem acompanhar isso, tem que simplesmente acessar o Zenit. Ali vem as notícias, né? Às vezes tem 2, 3, sempre tem alguém visitando lá. É raríssima a semana em que não há uma visita dessas. Falam sempre com o Papa, com o Bertone, com o chefe de Estado lá, e tratam desse assunto. Para controlar o mundo, né? Bom, primeira coisa que o Papa fez lá foi pedir perdão por causa da pedofilia. Então vamos ver um pouco isso. Para curar as feridas da igreja, né? Ele foi, pediu perdão e reconhece os danos causados por causa dos pedófilos. E abusos sexuais provocaram dor indescritível. E então o Papa sentiu profunda vergonha ali. Isso é uma profunda vergonha. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Um homem, quando pula a cerca, não sei se usa essa expressão aqui, ou seja, quando deixa a sua esposa para ir com outra, hoje já não é mais, praticamente não tem mais nada errado nisso, né? Tem coisa pior. Tem coisa pior, por exemplo, um homem ir com outro homem, uma mulher com outra mulher. Mas tem coisa pior. Coisa pior que isso é um homem pegar uma criança, um pai abusar de uma filha, não é? Tem na Europa, saiu uma reportagem, esses tempos eu li, de homens pedófilos que abusaram de um bebê de 1 mês. Isso é uma realidade. Agora, o que será que é pior de tudo? Um sacerdote